Como se vestir sem parecer formal demais ou informal demais, né? Já aconteceu com você? De você ter aquela sensação que parece que saiu de casa e se pergunta: será que eu não tô arrumada demais para esse local? Ou às vezes é o contrário, né? Será que eu não tô básica demais, né? Será que eu não tô muito simples não para mim estar saindo assim? Essas situações, ela já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Se na hora que você vai se arrumar, toda a vida é isso, né? Vira uma dúvida, fica uma inquietação se tá legal, se não tá. Às vezes se arrumar se torna um transtorno aí na tua vida, né? Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo como você vai conseguir equilibrar essa questão de estar muito formal ou tá muito informal, sem pesar o teu visual e o mais importante de tudo, entendendo que o que não define ali não vai ser a nossa roupa, né? Então nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como você vai se vestir bem, sem parecer formal demais ou informal, né? Entendendo que a roupa ali, ela não vai ser só um complemento, né? Mas tem outros detalhes que acabam afetando aí nessa hora, na hora que a gente vai se arrumar. Então, se isso já aconteceu com você, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, gente linda! Seja bem-vinda ao meu canal, né? Eu sou a Letícia, eu sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui em mais um vídeo. Eu confesso que cada dia que eu gravo mais conteúdos aqui pro canal do YouTube, eu fico encantada com a forma de eu conversar com vocês, de eu trazer esses conteúdos, porque são conteúdos que fizeram sentido para mim, então eu quero que faça sentido para vocês, né? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa inquietação que a gente tem quando a gente vai sair de estar muito séria, muito formal, ou tá muito casual demais, muito informal, né? Que às vezes a gente precisa ter um equilíbrio. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como você vai encontrar esse equilíbrio de uma forma mais clara, mais objetiva, sem muito mimimi também, que eu não gosto dessas coisas, né? Então, se você já teve essa dificuldade, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Vai que você é nova aqui no canal, né? Eu sou a Letícia, sou consultora de imagem e estilo há mais de 5 anos aí, né? Vão fazer 6 anos que eu trabalho nessa área. Já realizei mais de 600 atendimentos entre homens e mulheres, né? E eu tenho como principal objetivo, como principal clareza, né? Ajudar você a se vestir bem, né? De forma elegante, prática, né? Para todas as ocasiões, né? Para todas as situações aí, seja trabalho, lazer, né? De uma forma clara, condizente com quem você é, né? Então, se você se identificou dessa forma aqui comigo, fica até o final que o vídeo de hoje está assim, ó, sensacional. Antes de nós iniciarmos esse nosso vídeo, nós precisamos entender por que é tão difícil acertar, às vezes, o tom da roupa ali, né? Essa questão de tá muito de mais ou tá muito de menos, né? Por que isso é tão difícil na vida das mulheres? Porque, geralmente, quando nós, mulheres, pensamos em usar uma roupa, seja para o trabalho, para um evento, para um passeio, para um lazer, nós pensamos apenas nas roupas. E nós não pensamos nos contextos que envolve esse nosso ir até o local, né? Que é o quê? É a adequação, é a nossa intenção, é o que nós queremos comunicar. Porque pensa comigo, mesmo quando às vezes você não quer trazer uma comunicação muito demais, o que é essa comunicação muito demais? Ah, eu não quero ser elegante, eu não quero ser casual, eu quero só estar eu mesma. Você está comunicando algo na sua imagem. Então, muitas das vezes, tem muitas mulheres que frisam muito nessa questão de escolher a roupa. Ah, eu tenho um casamento, já vou pensar na roupa. Mas não pensa se o casamento é de dia, qual é a estação que vai estar, se é um casamento que, no caso, você é madrinha ou você é convidada, né? Não pensa, por exemplo, qual o ambiente do casamento, se é um salão ou se é um campo, se você vai pisar no mato e vai ter o teu salto vai fiar ali. Então, as pessoas acabam pensando só no ato de se vestir e não nessas questões que tá por trás. Acontece algo também que pega muito, que é a confusão entre a elegância e a formalidade, né? A elegância não significa estar muito formal. E a informalidade também não significa que você vai estar desleixada, desarrumada. Então, o que a gente precisa é tentar entender, né? É tentar ter um equilíbrio na hora de se arrumar. Entender que eu não preciso estar muito elegante ou estar muito, né, arrumada demais, mas também, ah, não, eu vou básica, porque ninguém vai estar arrumado, aí a pessoa vai de qualquer jeito. É bacana a gente entender um meio termo, né? Aonde que eu vou ir? Qual é a intenção que eu quero comunicar? Qual é o contexto que eu quero passar? Esse próximo ponto é um ponto que eu passei muito na minha vida, que é o excesso extremos no nosso guarda-roupa. O que esse excesso extremo ele tem, né? Peças às vezes muito arrumadas e peças às vezes muito casual, né? Então é como eu falei para vocês, nós precisamos ter um meio termo. E às vezes isso falta no guarda-roupa.
Então pensa comigo, como é que às vezes eu quero me vestir tendo meio termo, se o meu guarda-roupa não tem aquilo ali? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Teve uma época, faz uns 5 anos atrás, foi quando eu comecei a trabalhar como consultora, eu queria muito trazer aquela formalidade, aquela coisa mais autoridade, mais elegante, e eu só comecei a comprar roupa para o meu trabalho. Era blazer, era alfaiataria, era camisa, né? E aí, às vezes, eu precisava ir em ambientes casuais, tipo, tomar um sorvete, ir no parque, ficar em casa. E eu não tinha mais essas roupas. Porque tudo que eu comprava era pensando no meu trabalho. Hoje não. Hoje eu consigo ter uma camisa que eu coloco um short, eu consigo ter uma calça que eu consigo trazer com uma t-shirt, eu consigo usar roupa de academia com um blazer. Então é isso que nós precisamos ter no nosso guarda-roupa, né? Nós precisamos encontrar um meio termo. E às vezes esse meio termo ele acaba faltando e acaba te prejudicando demais. E o quarto ponto, que também é um que acontece muito, eu digo assim, ó, um dos principais pode ser, né? O medo do julgamento, da adequação, que é o quê? É aquela questão que às vezes as pessoas têm de tá arrumada, mas ela tá se sentindo bem, mas ela já tem medo do julgamento. Ai, será que o outro vai pensar o quê? Será que o outro vai falar que eu tô arrumada? Ou ao contrário, você vai a um ambiente que você tá muito desleixada, ou muito casual, não vou nem dizer como desleixo aqui, né? Muito básica. Ai, será que eu não vou estar básica demais? E se começarem a falar? Será que eu vou estar passando uma imagem de desleixo? Será que eu vou estar passando uma imagem mais informal? Então, o que a gente precisa é ter essa adequação na hora da gente vestir, na hora da gente comunicar, para que não ficamos com medo desse julgamento, né? E, gente, esse julgamento, ele só vai partir aí da questão de você se sentir bem com você entender o que faz sentido de você usar. E ter essa dificuldade, né, de não saber o que usar, né, não saber esse meio termo, não saber esse tom aí da adequação das roupas, né, se tá formal demais ou não tá, não significa que você não tem roupa, né? Eu não tenho roupas boas no meu armário, não significa isso. Não significa que você não tem estilo. Às vezes você tem um estilo que só tá preso nesse círculo viciante aí que você tem no teu armário. Não significa que você precisa comprar roupas novas. Nossa, só tem que ter roupa nova para poder ter esse meio termo, essa adequação, né? Ou tá muito séria demais, ou tá informal demais. Isso significa, gente, que apenas faltou estratégia na tua imagem, né? Do que você quer comunicar. E essa leitura que você não teve da intenção que você quer passar, né? Dessa adequação, dessa intenção, desse contexto da tua vestimenta, né? Porque é o que eu falo assim, não adianta nada você tá super arrumada, super elegante, ou tá casual demais, despojada demais, se você não tem uma clareza do que você quer comunicar na hora de você se vestir. E eu já vou aproveitar e deixar aqui para vocês o meu arroba das minhas redes sociais, que é @Letícia Oliveira Demetrio. Vou te dar a dica, né, de você me acompanhar por lá também. Lá eu posto diariamente conteúdos voltados sobre imagem pessoal, sobre essa questão da gente entender, ter clareza, ter direção, ter propósito na hora da gente vestir. Porque se você quer toda hora se vestir da moda, se vestir com tendências, eu sinto muito, você não vai encontrar uma clareza e uma direção na hora de você se arrumar, né? Então lá, diariamente eu posto conteúdos voltados para essa questão da imagem pessoal. Então assim, vai ser um prazer te ter lá também, né? Que é @Letícia Oliveira Demetrio. Me acompanha por lá e depois você me diga aqui se você gostou do que tá vendo, dá sugestões também. Vai ser um prazer ter você lá comigo. E agora, nós vamos trazer o que muda no nosso ambiente quando nós entendemos esse poder do equilíbrio no nosso vestir, né? Não tá muito informal, mas também não tá muito formal, né? O que muda na nossa vida quando a gente acaba tendo esse meio termo, esse equilíbrio na hora da gente se arrumar? Primeiro deles, gente, você se sente adequada em qualquer ambiente. Ai, gente, que frase linda, né? Adequada em qualquer ambiente. Esse adequado em qualquer ambiente, por que eu falo isso, né? Porque quando nós arrumamos de uma forma que a nossa personalidade fala, que a nossa essência fala, que o nosso vestir comunica, nós não precisamos precisar, né? Nós não precisamos se encaixar naquele ambiente ali. E quando nós entendemos que a nossa imagem, ela tá coerente com o nosso equilíbrio do vestir, você já tá adequada para qualquer ambiente, seja um ambiente mais formal, mais despojado, mais sério, mais criativo, você meio que se torna uma camaleoa na hora de sair. E aí você se sente até mais confortável com isso. Segundo ponto, gente, sua imagem ganha versatilidade. Eu amo essa palavra, versatilidade. Por quê? Você vai começar a usar roupas que servem para diversos ambientes. Então essa camisa que passa uma imagem mais séria, eu vou conseguir colocar um tênis e um jeans para trazer uma imagem mais casual.
Às vezes tô com um penteado que passa a imagem mais despojada, eu consigo trazer uma roupa com um equilíbrio mais elegante. Então, você começa a se tornar mais versátil no teu vestir, sem essas preocupações de eu vou comprar uma camisa que eu vou ter que usar só para o trabalho. Eu vou ter que comprar uma blusa que eu vou ter que usar só para sair. E é bacana porque essa versatilidade que você tanto deseja, ela acaba tomando força aí no teu armário, no teu vestir. E, gente, eu vou dizer, não tem como você se tornar uma pessoa mais prática se você não é mais versátil. Automaticamente, se essa tua versatilidade vem, você se torna mais prática na hora de você se arrumar. Terceiro ponto, e eu considero extremamente importante também, né? Todos os pontos, na verdade, são importantes, mas eu acho que conectando isso com a tua personalidade, com a tua essência, com o teu armário, a sua confiança aumenta, gente. Essa parte, gente, dessa confiança aumentar, ela se torna algo necessário na hora da gente vestir. Eu falo que uma mulher confiante, segura, ela comunica, ela reflete isso na tua personalidade de um jeito único. Então, quando nós entendemos, né, esse equilíbrio na nossa imagem, a nossa confiança aumenta, a gente se adequa a qualquer ambiente, nos tornamos mais versáteis na hora da gente usar uma roupa, porque vai para o ambiente desde o mais formal até o informal. Então, esses 3 pontos, são extremamente necessários na hora da gente se arrumar. E eu vou falar para vocês sobre uma situação que aconteceu comigo, tá? Eu tenho uma amiga que ela foi fazer um evento e ela colocou um dress code desse evento, que era peças de tons mais claros e peças mais assim, com tecidos mais suaves e tudo mais. E eu fiquei tão empolgada nesse evento dela que eu nem olhei o dress code. E eu adoro calça jeans e blusa básica, né? T-shirt, assim, né? E aí eu fui exatamente assim, eu coloquei uma calça jeans bem azul, bem escuro, uma t-shirt com branca, mas ela tinha os detalhes mais coloridos, e eu fui lá. Quando eu percebi que estava entrando muita gente com o mesmo tom, arrumadíssima, lindas, maravilhosas, o que eu reparei? Eu comecei a falar assim, cara, eu acho que tem alguma coisa de errada, tinha um dress code. E por coincidência, essa minha amiga, ela pediu para mim falar sobre imagem pessoal. E eu contei que eu acabei errando o dress code, né, que eu não tinha visto ali. Mas por que eu tô falando isso para vocês? Porque mesmo eu, de calça jeans e blusa básica, eu estava extremamente confortável, elegante, me sentindo bem com a minha imagem, feliz, porque aquilo ali já faz parte da minha vida, já faz parte da minha rotina. Então, quando vocês começam a usar peças que fazem sentido de você usar, de você vestir, tudo fica mais fácil. A forma de você se ver clareia e você vai se sentir muito mais confiante diante de muitas situações. Aí pode acontecer também de em alguns momentos você começar a falar: "Ai, mas meu trabalho exige que eu seja muito formal". Gente, uma coisa é a pessoa ser formal, outra coisa é a pessoa ser rígida. Então, às vezes, você que tem uma imagem muito séria, muito fechada, se você só usa roupas mais formais, mais sérias, você vai estar comunicando a mesma coisa que, que o teu rosto já diz. E às vezes é um ambiente profissional que você precisa passar mais leveza, mais credibilidade, mais acessibilidade. Então você precisa ter esse meio termo na hora de você se arrumar. Ou às vezes acontece da pessoa falar também, né? Ai, Letícia, mas eu sou muito básica. Gente, o básico, ele pode ser elegante, o básico, ele pode ser confortável, o básico, ele pode ser moderno. Então, o que você precisa fazer é entender quais são os conceitos ali que nós podemos trazer na tua imagem para que você consiga comunicar esse básico de uma forma mais positiva. Sem passar assim, mas eu sou muito básica, eu sou mais assim de boa. Gente, não existe, mesmo que a pessoa fala que ela é básica, ela tá se vestindo de alguma forma. Então, o teu básico pode trabalhar inúmeros estilos dentro dessa peça mais básica. E o terceiro ponto que muitas mulheres falam, né? Tenho medo de passar uma imagem mais desleixada. Gente, o desleixo, ele não tá envolvido com a simplicidade, é porque eu sou mais básica e eu quero passar a imagem mais casual, assim. Desleixo, ele tem a ver com intenção. Então, quando você passa uma imagem mais desleixada, é porque a tua intenção não tá condizente com o que você queria ter comunicado. Porque se eu tenho uma intenção de passar uma imagem mais elegante, mais formal, mais casual, mais moderna, vocês entendem que o desleixo não faz parte ali desse contexto, porque eu estou usando outras intenções na hora de vestir. Então, esses são os 3 principais pilares de objeções que muitas mulheres falam na hora de tentar equilibrar essa adequação do formal com o informal demais. Então, quais são os jeitos que você pode estar fazendo na tua casa aí, que você pode estar achando que é certo, mas geralmente acaba com essa questão desse equilíbrio que você precisa ter no guarda-roupa? Primeiro delas, ficar olhando pastinha no Pinterest com lookzinhos prontos assim. Gente, eu trabalho muito o Pinterest com as minhas clientes.
Só que aquilo ali eu falo que não funciona como ferramenta de regra, de, não, eu só vou usar aquilo ali. Não, a nossa vida, ela muda de acordo com diversos momentos. Então você precisa entender que se você ficar olhando toda hora looks prontos, sem entender o que eles estão comunicando, você vai se sentir mais perdida ainda. Segundo ponto, gente, que eu acho extremamente importante também. Você se vestir só pelo ambiente e não por quem é você. Vou dizer uma coisa, né? Eu sempre gostei de estilos mais criativos. Por exemplo, um brinco mais ousado, uma cor, alguma coisa assim. E se eu fosse me vestir só pensando no meu ambiente de trabalho, na época que eu era CLT, eu estaria ferrada, porque eu tinha que só usar blazer e calça de alfaiataria a todo momento. E não é que eu não goste, mas eu não ia me sentir bem todos os dias dessa forma. Então, tente entender que você colocar a tua personalidade, a tua identidade, a tua intenção é muito mais importante do que você querer só se adequar naquele ambiente ali. Terceiro ponto que eu considero, assim, crucial, assim, posso dizer que é o importante. Você querer ser formal demais para se esconder, para ser mais séria, né? Para até se proteger no sentido assim, eu tô mais formal, então ninguém vai falar comigo porque eu tô passando essa imagem. Ou usar peças mais informais para se esconder, para trazer uma acessibilidade. Porque tá todo mundo informal, eu também vou ser assim porque eu quero esse estilo. Não, gente. A tua essência, ela vai gritar na hora de você se arrumar. Então você precisa ter esse equilíbrio. Nem tá muito séria demais para não me proteger, porque eu não preciso disso, e nem tá casual demais para me se esconder, porque eu posso ter um equilíbrio aqui. Então esses os pontos são importantes, e um outro que eu posso acrescentar é: observe os detalhes. O que é o detalhe? Qual sandália que eu tô usando? Qual bolsa? A minha postura, o meu cabelo, a minha maquiagem. Tudo isso, gente, traz um conforto grande para a nossa imagem, né? Quando você usa a tua imagem de uma forma adequada. Agora, esses pontos que eu trouxe, que muita gente acha que faz certo, mas acaba aí com o teu look, traz um desconforto na hora da gente se vestir. Então, nós precisamos manter um equilíbrio entre o mais arrumado demais ou o informal demais. Nada muito assim, nem muito assim. É sempre assim. Então, como que nós podemos fazer para ter este equilíbrio, né? Esse reequilíbrio aí na nossa imagem, de uma forma bem meio a meio, né? Sem estar muito de mais ou muito de menos, né? Como que nós podemos colocar esse equilíbrio na nossa imagem? Primeiro ponto, gente, nós precisamos entender a nossa intenção de imagem. Eu tô indo trabalhar, eu quero ser elegante, eu quero ser casual. Eu lidero uma equipe de jovens, então eu quero passar essa modernidade, mas eu preciso ter uma intenção, um propósito. Gente, eu já falei muito dessa palavra aqui em outros vídeos. Intenção de imagem. A tua intenção, ela é, né, primordial. Então, quando nós trabalhamos, né, essa questão da intenção, você vai conseguir ter mais clareza de fato o que você quer comunicar. Segundo ponto que eu também considero importante, tá? Entenda o ambiente que você está indo. Qual é o nível de formalidade que eu vou? Qual é o nível que eu posso mais casual, mais informal, mais formal demais? Gente, eu percebo muito que depois da pandemia, né, muitos ambientes que eram sérios demais se tornaram mais flexíveis. Então, hoje é muito difícil, a não ser eventos mais sociais, mais chiquetosos, que realmente exigem que a gente passe uma imagem muito chique. Mas a maioria deles pode ser um esporte chique. É aquele tô arrumada, mas não tô demais, né? Então é esse equilíbrio que a gente precisa ter na nossa imagem. Terceiro ponto que eu amo e eu quero que vocês peguem essa dica pra vida. Misture elementos. O que é esses elementos? Pega um jeans que é uma peça mais casual, joga com blazer. Pega um blazer que é uma peça mais estruturada, coloca ao invés de ser preto, colorido. Pega uma camisa que é mais espojada, coloridona, joga com uma calça de alfaiataria. Pega uma roupa mais séria e joga com um tênis mais criativo. Pega uma roupa mais formal e joga com um acessório mais moderno. Então, vocês precisam ter esse controle desse equilíbrio. Eu acho que de todos que eu falei, esse aqui é o mais importante. Você ter essa mistura de elementos. Nem muito séria demais, mas também nem muito formal, nem muito informal demais. É realmente, ter o equilíbrio. Eu uso muito isso no meu vestir. Então, de todos, esse faz essa vestimenta se tornar mais condizente com o ambiente que você precisa ir
e com a tua essência, com a tua personalidade ali. Quarto ponto que é super interessante também, né? Use o detalhe a seu favor. Esse detalhe o que é? Cabelo, maquiagem, acessórios, calçados, blazers, cintos. Gente, tudo isso pode ajudar você a estar mais arrumada ou estar menos arrumada. Mais formal ou menos informal. Então esses acessórios aí, esses detalhes, né? Esses pequenos detalhezinhos são grande diferença na hora de a gente se arrumar. Então, às vezes, você pode estar com uma calça jeans e uma blusa básica. Se você joga um sapato mais elegante, uma bolsa mais estruturada, a probabilidade de você passar uma imagem mais elegante, formal, é muito maior. Se você tiver com uma base mais neutra e jogar um tênis, uma mochila, a informalidade entra ali. Então é muito bacana você entender esses detalhes para ser usados a seu favor. E o quinto ponto importante também, né? Todos os pontos eu falo que é importante, né? É observe como você vai se sentir. Essa roupa que você está colocando, você está sentindo que está refletindo a tua personalidade? Ou você sente que está te escondendo, que está te travando, que está te bloqueando, né? São esses elementos aqui, esses detalhes na hora da gente observar como que nós vamos nos sentir, que ele vai ser como se fosse um mapa, né? Eu falo que, na verdade, é um termômetro. Ai, eu tô muito demais, tô me sentindo estranha. Então, opa, eu preciso colocar o termômetro para em equilíbrio, né? Para o meio ali. Então, isso ali vai dizer onde que você vai estar se sentindo, como que você vai estar equilibrando, como que você vai estar comunicando. Então, exemplos práticos, né? Como eu já falei anteriormente. Você pode colocar um jeans sem estar muito informal, ou você pode colocar um tênis sem estar muito elegante demais, né? Mais formal. Então, exemplos práticos que você pode fazer, né? Você pode usar um blazer com um jeans, você pode usar um tênis com alfaiataria, você pode usar uma sandália de salto com um look mais despojado, mais moderno. Você precisa ter esse equilíbrio para que você não se torne escrava do muito sério ou muito básico, muito formal ou muito informal. Então, quando você tem esse equilíbrio, você consegue se tornar uma camaleoa, vamos dizer assim, em diversas situações. E como eu falei lá no início, você vai se adequar aos ambientes, né? Não você precisar que o ambiente adeque a você. E um exemplo prático que você pode fazer na vida de vocês é poder ter um equilíbrio. Vai usar um tênis, joga um blazer. Vai usar um salto, joga um jeans. Vai usar uma roupa colorida, joga uma roupa mais estruturada. Então, você tendo esse equilíbrio no teu vestir, você acaba sendo mais versátil, mais prática, mais única aí, né? E aí, automaticamente, você vai colocar a tua essência, a tua personalidade para jogo. E aí você não vai precisar se virar um personagem ali, né? Você vai se adequar, vai se tornar mesmo uma camaleoa em diversas ocasiões. Então, passo a passo, bem simples, tá? Para você começar a praticar hoje mesmo essa roupa que você está usando, como que você está se sentindo? Sempre, gente, o primeiro ponto vai ser esse, como você vai estar se sentindo com essa roupa? Você vai estar se sentindo alegre? Você vai estar se sentindo feliz? Ela te abraça? Ela te deixa confiante? Então, você precisa entender que como você vai estar se sentindo? Segundo, essa roupa que você sentiu, ela realmente, de fato, combina com o ambiente que você está usando? Ai, será que eu não tô muito demais? Não, mas eu tô bem comigo, então já tem uma vantagem. Então você precisa entender se essa roupa tá combinando com o ambiente que você precisa, comunicando a intenção que você deseja, tá? Então esse é um exemplo prático para você trazer pro dia a dia, na hora de você se arrumar. Outro ponto, esse look que você tá usando aí, ele te trava? Ou ele te deixa muito leve, despojada? Porque eu falo uma coisa, gente, pegando até aquele exemplo que eu dei do evento que eu fui, né? Eu tava tão bem comigo que mesmo eu estando inadequada para aquela ocasião ali, né, que no meu ponto de vista eu estava me sentindo muito bem, muito confiante, muito segura, né, muito tranquila. Então, quando nós conseguimos trabalhar esses meios termos aí, nessas respostas que vocês deram, nós conseguimos ver o equilíbrio diante da hora que você vai montar um look, na hora que você vai comunicar. Então, vocês precisam responder essas perguntinhas para que vocês tenham clareza e comecem a colocar essa sementinha do equilíbrio. Nem muito arrumada, mas nem muito básica. Quando eu preciso estar arrumada, eu vou comunicar exatamente o que eu quero estando arrumada. Então vocês precisam ter esse equilíbrio. E é isso, gente linda, que eu queria falar para vocês nesse nosso vídeo. Eu espero realmente que faça sentido para vocês, né? Que vocês encontrem o meio termo como eu encontrei no meu vestir, né? Se você gostou desse vídeo, já vou pedir para deixar o seu like, curtir, compartilhar, manda para as amigas também que têm essas dúvidas aí sobre adequações, sobre esse equilíbrio da imagem mais formal e informal. Vou deixar aqui também as minhas redes sociais, que é @Letícia Oliveira Demetrio,
para vocês me acompanharem lá também. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. E eu espero que tenha gostado, que esse vídeo faça sentido aí na vida de vocês. E logo teremos mais vídeos como esse por aqui, tá bom? Beijinho e até mais!